E então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo a Saul me matará? E então disse o Senhor: toma então uma bezerra das vacas das tuas mãos, e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a sua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé e seus filhos, e o convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, disse: certamente está diante do Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, os homens vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então disse Jessé: faz passar-me Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porque não assentaremos à mesa até que ele chegue. Amém, irmãos? Podemos tomar assento. Volte a sua atenção para cá. E eu quero compartilhar um texto da Bíblia sobre a família de Jessé. Família de Jessé. Glória a Jesus. Uma família, eu gostaria muito que você prestasse bem atenção daquilo que eu quero compartilhar para você, até para você não ficar assim depois achando que é uma heresia ou algo semelhante. Então, vou trazer uma palavra da parte de Deus no seu coração, para você entender o que era a família de Jessé, e principalmente o que era o filho de Jessé, um ruivo chamado Davi. Então, dentro desse texto, nós vamos falar sobre a família de Jessé. A Bíblia diz que quando Deus dividiu o reino entre as nações dos filhos de Jacó, são 12 tribos, 2 tribos eram especiais. 2 tribos eram especiais. Uma era a tribo de Benjamim, porque era filho de Raquel, a mulher que morreu no parto, que era a mulher a quem Jacó amava. E a outra era a tribo de Judá. Eram 2 tribos especiais, porque Benjamim, por ser filho da mulher amada de Jacó, e Judá, por ser de onde levantaria o Messias. São 2 tribos diferentes, ao ponto que quando Deus dividiu o reino de Israel, como eu preguei a semana passada, na mão de Salomão, e entregou a Roboão, e quando Deus dividiu na mão de Roboão o reino, Deus deixou 2 tribos só, Benjamim e Judá, na mão dos descendentes de Davi. E o resto das outras 10 tribos foi para a mão de Jeroboão. E depois ficou dividido então o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul e o reino do norte. Eram dois lados que eram formado a nação de Israel. E a Bíblia diz que, nesse texto que lemos, dentro da história aparece o nome deste homem chamado Jessé. Jessé era descendente da linhagem real, até porque da linhagem de Judá, porque na verdade ele vinha da descendência daquela mulher em que acolheu aqueles espias que foram espiar a terra. Então esse homem é descendente de Raabe, então ele é filho de Obed. E a Bíblia diz que esse homem chamado Jessé estava dentro da linhagem. E Deus, conhecendo a linhagem, a primeira nação em que Deus escolhe para levantar um rei, para levantar um príncipe do seu povo, é da terra de Benjamim, porque Saul era da terra de Benjamim. Saul era filho de Quis, da terra de Benjamim. Então, para que Benjamim não se reclamasse, o povo de Benjamim não reclamasse, que tiveram uma oportunidade,
Então Deus deu uma oportunidade que o rei fosse levantado da terra de Benjamim. Então se levantou Saul da terra de Benjamim. Quando Saul rejeitou o Senhor, quando Saul se desviou do propósito de Deus, então foi quando Deus se apresentou a Samuel e disse: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Porque é o seguinte, depois que Deus rejeita um homem, irmão, depois que Deus rejeita um homem, nem oração, nem jejum, nem santificação, nem igreja clamando, Deus recebe mais. Depois que Deus fala assim: eu não quero mais, acabou. Você pode ficar fazendo aí charme, brincando e levando as coisas de Deus. O dia que Deus falar assim: eu não quero te ouvir mais cantar, acabou. Você pode cantar de fazermos, de rachar as costas, Deus não dá a mínima. Aí Deus levanta uma criança e põe para cantar no seu lugar. Depois que Deus rejeita um homem, ele brinca, o homem vai brincando, até um ponto Deus fala assim: não quero mais. Você já viu crente se desviar uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, a um ponto que Deus fala assim: não quero mais. Ele não consegue ficar firme mais. Ele brinca até o ponto que daqui a pouco ele não tem mais firmeza, não consegue firmar mais, brinca tanto que não consegue mais firmar. Então a Bíblia diz que Deus disse a Samuel: levanta e vai a Belém, toma do vaso do azeite que está no santuário, enche o chifre que era o vaso, e vai à casa de um homem chamado Jessé, porque lá entre os filhos dele eu já tenho escolhido um que será rei sobre Israel. E então Samuel diz assim: como eu irei, se ao que Saul, que é o rei, ficar sabendo que eu estou indo para lá para ungir um outro rei, ele me mata. Então Deus diz assim: você pega uma ovelha do seu rebanho, do Senhor, e leva para sacrificar lá e santifica, e assim você entrará à casa de Jessé. Então quando Samuel chega a Belém, todo mundo sai ao encontro, porque Samuel não vai sozinho, Samuel vai com a comitiva do templo. E quando Samuel saía de Siló, irmão, quando saía de Siló, alguma coisa estava acontecendo. E se Samuel falasse: vai morrer, morria, vai viver, vivia. O que Samuel falava, acontecia. E por isso que o povo temia. O povo, quando viu Samuel chegando na cidade, perguntou: é de paz a sua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar, e eu quero sacrificar junto com a família de Jessé. Por quê? Para que quando fosse ofertar um sacrifício, a família tinha que se separar. A família tinha que se separar para o sacrifício. Não era algo assim que ele chegou lá, pegou Jessé desprevenido e Jessé saiu. Não, ele avisou: nós vamos sacrificar hoje, prepara as ovelhas aí que nós vamos subir juntos, vamos adorar o Senhor juntos. E para ninguém desconfiar, ele escolheu a família de Jessé. E ninguém desconfiou, por quê? Porque a família de Jessé era uma família rica. Jessé era um homem próspero. Jessé não era um homem que morava no canto da cidade. Jessé era um homem rico. Ele era da descendência de Obed. Obed era da descendência de Ruth. Então o homem era rico. E Ruth tinha casado com quem tinha remido a sua sogra, que era Boaz. E Boaz era um homem rico. E Obed era filho desse homem. E Jessé era descendente desse homem. Jessé era um fazendeiro rico, um homem próspero. Jessé não era qualquer um. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele convidou algo que a cidade conhecia. Todo mundo saiu para encontrar Samuel. Samuel disse assim: nós vamos santificar. Era normal. Jessé era crente, Jessé era da linhagem de Israel. Jessé esperava a promessa de Deus para a sua vida e para a sua família, porque da linhagem de Judá levantaria o Messias. Jessé estava no alvo da linhagem, porque ele é descendente de Judá. Jessé estava no caminho em que a bênção podia lhe alcançar a qualquer hora. Jessé sabia disso, era acompanhador das profecias. Jessé sabia do que Deus tinha prometido a Israel. Então, foi por isso que a Bíblia diz que Jessé tinha o maior, vou dizer uma palavra aqui, talvez não se encaixe bem, mas o orgulho e a satisfação de apresentar os filhos. Ele dizia: se são 7 moços, qualquer um desse acerta o alvo. Eu estou na linhagem, estou na direção, estou certo, ainda tenho 7 homens, um desses aqui pode acertar o alvo um dia. Uma parte dos meus filhos
seguir o rei. Então tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Então Jessé era um homem crente. E a Bíblia diz que a sua família ia bem, a sua casa ia bem. E até que Samuel chegou lá. Quando Samuel chegou lá, irmão, não chegou de lá e foi. Jessé recebeu. As empregadas arrumou a mesa. A sala de espera foi preparada. Samuel entrou na casa. E a Bíblia diz, já tinham santificado, já tinham consagrado todos os filhos de Jessé, para participar da cerimônia, tinham que receber santificado, teriam que ser consagrados, separados. Jessé era sacerdote, Samuel era sacerdote. Então a Bíblia diz que quando começou a cerimônia, Jessé, como pai, ele ficou no canto da mesa, da casa, e Samuel na ponta da mesa, a mesa pronta. E então começaram então a cerimônia. E então Samuel revelou a Jessé, dizendo assim: o Senhor me enviou aqui, a tua casa, entre todas as casas de Judá, de Israel, Deus escolheu Belém, e de Belém Deus escolheu a sua casa, e dentro da sua casa Deus escolheu um dos seus filhos, que será consagrado hoje rei sobre o seu povo. O Jessé, como pai, qual é o pai que não recebeu uma notícia dessa? O sorriso ficou 15 para as 3, né, irmão? 15 para as 6, o sorriso abriu. E Jessé ficou esperando, mandou os filhos se trocarem, os filhos se alinharam, e ele se enfileirou os filhos. E a Bíblia diz que ele chamou o primeiro entrou. E quando o primeiro entrou, a Bíblia diz que Samuel encantou com a beleza do moço, porque era bem visto, o moço era bonito. E quando Samuel encantou, ao ponto que Samuel dizia assim: está aí diante de nós o ungido do Senhor. E aí quando Samuel pensou no seu coração, o Senhor diz assim: não olhe para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Não é esse. E então parece que eu vejo a decepção de Jessé ao olhar para a cara do sacerdote, do velho Samuel com a barba todo branco, cabelo todo branco, né? E com a roupa lá de sacerdote, todo lá parado, né? E aí a Bíblia diz que quando passou de juiz sobre Israel, a Bíblia diz que quando passou, Samuel balançou a cabeça. Quando o outro passou, Samuel então pensou: se não foi aquele, deve ser esse. O Senhor disse assim: também não é esse. E parecia que o desencanto da cabeça de Jessé no rosto, porque Jessé não olhava para os filhos, olhava para o rosto de Samuel. E Samuel, o outro. E foi entrando os filhos de Jessé. 7 filhos, e para a decepção de Jessé, nenhum deles. E a Bíblia diz que houve um silêncio na sala, e houve uma pergunta que não podia faltar, a pergunta. O velho profeta, o velho juiz de Israel, o velho sacerdote de Israel, olhou-se para Jessé e disse: acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os mancebos? Jessé olhou para os 7 filhos, eu tenho a impressão disso. Olhou para a mulher, olhou para o profeta e disse: não, ainda falta muito. Aí o Samuel, o profeta, disse assim: não assentaremos à mesa até que ele chegue. Mande buscá-lo. O profeta mandou. Jessé saiu fora, pediu para um empregado corresse e fosse à casa de Davi. Aqui começa a história de Davi. Quando você lê o texto, lá no Salmo de número 51, está a história de Davi. Lá é uma confissão de pecado de Davi. Depois que ele pecou com Betseba, Davi escreve aquele salmo, Salmo 51. No verso 9, eu não tenho aqui a precisão, mas Davi faz uma exclamação dizendo assim: em pecado concebeu a minha mãe. Eu fui formado em pecado, em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Alguns intérpretes e os pais da igreja interpretaram esse texto como pecado de
geração de pai para filho. Pecado por ser formado no pecado. Mas se esse pecado fosse de pecado, nós também teríamos sido pecado, nesse tipo de pecado. Mas Davi está falando assim, ó, eu fui em iniquidade, eu fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Davi está fazendo uma revelação. Quando você sonda o texto, no capítulo de número 2 Samuel, capítulo 17, verso 25, se não for a memória, lá narra-se o nome de uma mulher chamada Naás. A Bíblia diz era a mãe de Davi. A história judaica, com muita precisão, narra que Naás era a mãe de Davi. E essa mulher chamada Naás teve duas filhas. Uma chamava Abigail, que era a mãe de Amasa, que foi o chefe do exército de Israel no tempo de Salomão. E a outra chamava Zuria, a irmã de Davi, que era a mãe de Joabe, e a mãe de Abisai, e a mãe de Azael. Essas duas mulheres foram a mãe dos maiores chefe de exército de Israel: Amasa, Joabe e Abisai. Israel nunca teve um chefe de exército como esses. E esses moços eram sobrinho de Davi. Por isso que Davi tolerava eles. A Bíblia narra que essa mulher chamada Naás, que traduzido para o hebraico é serpente, ela era serva de Jessé, como era também Agar. E Jessé a tomou do mesmo jeito que Abraão tomou Agar. E quando Jessé a tomou, quem é que nasceu? Um menino ruivo, puxando a mãe, que lhe deram o nome de Davi. E depois gerou mais duas filhas, a qual chamava Abigail e Zuria. O que Jessé fez? No meio de uma família rica, de um casamento fértil, ele fez o que Abraão fez: tomou-se Zuria, e tomou-se as suas duas filhas, e tomou-se o menino, e levou-se para um lugar mais afastado da sociedade, deu um pouco de ovelhas para esta família, e de vez em quando ele ia ver a família. A sociedade não conhecia Davi. A sociedade conhecia Jessé como um homem certo, como um homem íntegro, como um homem que ele era tudo isso. Mas ele não quis trazer para que essa união que ele teve com essa mulher atrapalhasse a mira da linhagem de Israel a alcançar a vida dos seus filhos. Podia ser que eles iam ser vistos errado, poderia ter uma visão contrária contra a sua família. Ele afastou, ao ponto que os 7 irmãos de Davi, não o aceitavam. Você quer ver o Salmo 68, para dizer se o pastor está falando coisa? O Salmo 69, vou ler alguns versos para você ver o que Davi narra nesse Salmo 69. O sofrimento de Davi prefigura o sofrimento do Messias. Ele está dizendo assim, ó: eu estou cansado, atolei-me no profundo lamaçal. Ele está dizendo no verso 2 do Salmo: entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta, os meus olhos desfalecem, minha esperança no meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa. Ele está falando de quem? Dos irmãos dele. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os meus cabelos. Aqueles que procuram destruir injustamente meus inimigos. Eu não furtei, eu não roubei. Ele está ligando assim: eu sou envergonhado,
E ele está falando, ele vai narrando os textos, dizendo assim: tenho me tornado como um estranho para os meus irmãos, e desconhecido para os filhos da minha mãe. Ele está falando da história dele, ele está narrando a história dele. Ele está contando da história dele. E se você for lendo o Salmo 69, ele está fazendo um clamor ao Senhor: esconda meu rosto, porque estou angustiado. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha, a minha confusão. Ele tinha vergonha porque ele era filho de uma mulher que não tinha marido. Ele está dizendo assim: a minha afronta é sem causa. Aí se você continuar lendo, ele vai narrando sobre os irmãos dele. Ele vai contando a história. Ele vai narrando sobre a perseguição que os irmãos dele vai fazendo com ele. E ele começa então a expressar que na verdade ele precisava de uma mudança. O Salmo 69 ele faz um relato disso. Então na verdade ele nasce numa família, e a Bíblia diz que o ruivo era rejeitado pela sociedade. Eles achavam que tinha alguma marca, alguma coisa que não era bem visto. E justo Davi nasce assim. E Davi nasce diferente dos seus irmãos, de todos os seus irmãos. Foi por isso que você pergunta por que Davi estava lá no meio do pasto com um pedaço de madeira, que era pastor de ovelhas, e que quando Davi, ele é chamado pelo seu pai Jessé, que os seus irmãos estavam na guerra, e que Golias estava na guerra, gritando já fazia 40 dias, e que Jessé manda chamar Davi, que não tinha quem levasse comida para os seus irmãos, e quando Davi arruma o jumento e vai lá, e quando chega lá os seus irmãos vê Davi, a primeira palavra dos seus irmãos é: por que é que deixaste aquelas poucas ovelhas e viesse aqui zombar de nós? Nós bem conhecemos o teu intento. E Davi diz assim: o que fiz eu agora? O que eu fiz? Ele está dizendo assim: o pai mandou eu vir aqui, o que eu fiz? Mas o que eu estou trazendo uma palavra para você, irmão, é por causa desta mulher chamada Naás. Essa mulher cria 3 filhos, que a Bíblia narra, 2 mulheres e um menino. Os 2 filhos que ela cria torna-se chefe do exército de Israel. Ela cria os 2 filhos sem pai. E o menino que ela cria torna-se rei de Israel. Essa mulher cria esse menino e instrui ele na lei do Senhor, de uma tal forma que ele mesmo naquela angústia, nesse lamaçal atrás de ovelha, dessas pequenas ovelhas, com uma pequena harpa, ele adora o nome do Senhor, ele exalta o nome do Senhor. Ela apresenta a ele no berço o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Parece que eu vejo aquela mulher chamando o menino e dizendo: filho, não tem importância que nós estamos com essas pequenas ovelhas, e que nós estamos nesse rancho no meio do campo, não tem importância, há um Deus que cuida de nós, e há um Deus que cuida de você. Você é um filho que tem promessa, e Deus um dia vai voltar-se para nós e vai resolver a nossa situação. E esse menino cresce no meio desse mato, cuidando de ovelha. Por que Davi tinha 17 anos e estava no campo? E tinha 2 irmãs. Porque o pai só ia ver de vez em quando. Foi por isso que o texto vai narrando, a escritura vai narrando. Ele diz assim: em pecado concebeu a minha mãe, e em iniquidade eu fui formado. Ele está dizendo assim: que culpa tenho eu? Eu tenho vergonha, mas de quê? Os meus irmãos me afrontam porque eu nasci ruivo, porque eu nasci de um relacionamento que não era lícito. Eu fui jogado para o canto. Essa mulher tinha tudo, irmão, para criar um filho. E Davi, se fosse nos nossos dias, controlar a boca do tráfico. Esse menino tinha tudo, irmão, para vender droga, para cuidar das irmãs, e dizer assim: eu tenho uma mãe, tenho um pouquinho de ovelha lá, só que eu vou fazer. Meu pai é rico, mas nos abandonou. Não quero nem ver esse velho. Ele não podia falar isso? Essa mulher criou esse menino de um jeito que com 16 anos de idade ele enfrentava urso, ele enfrentava leão, e cuidava daquelas poucas ovelhas que o pai tinha deixado, que era o sustento deles,
E ele dizia assim: ninguém toca, porque daqui é o que nós come, daqui é o que nós veste, é daqui é o que nós vive, daqui está o sustento meu, da minha mãe e das minhas irmãs. Aqui ninguém toca, aqui ninguém pega. E a Bíblia diz que ele, aí com a mão e nada, ele abria o urso no meio, lutava com o leão. Esse menino era diferente, que quando ele tocava sem pai, criado num pasto, debaixo de uma roça, lá no meio do mato, numa casinha de madeira, afastado da sociedade, nas montanhas de lá de Belém, esse menino, quando tocava uma harpa, o Todo-Poderoso levantava do trono e dizia assim: esse menino é diferente, esse menino é diferente. Você sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Eu vejo essa mãe carregando esse menino. Se fosse nos nossos dias, pastor Jesus, essa mãe pegava Zuria, Abigail e Davi e trazia os três na porta da igreja e entregava para o professor da escola dominical e dizia assim: cuide das minhas crianças, que eu tenho que ir lá cuidar de casa, que eu não tenho marido, eu tenho que ir lá rachar um pouco de lenha, eu tenho que preparar lá o fogo para fazer o almoço. Cuida aí dos meninos, que eu vou dar uma olhadinha nas ovelhas, fica aqui com os meninos, que já cai eu volto. Aí daqui a pouco ela voltava, quando ela lá terminar, ela voltava para pegar as criancinhas lá. Aí pegava essas mulheres, essas duas irmãs de Davi, criou o maior general que Davi já teve, chamado Joabe. A Bíblia diz que essa mulher criou o maior general que Israel já teve, chamado Amasa. Era um dos homens mais corajosos, que venceu mais peleja ao tempo que Davi, na sua velhice, já nem ia na guerra mais. A Bíblia diz que Joabe entrava na guerra, destruía o inimigo e esperava Davi chegar. E quando Davi chegava, Joabe pegava a coroa. Davi só pegava a coroa da cabeça do rei e colocava na cabeça dele e sentava no trono. Joabe só esperava Davi fazer isso, porque esse menino era sobrinho de Davi. Esse menino era sobrinho, mas entre eles havia uma confusão. Entre os primos, eles não eram bem vistos. Havia uma intriga entre eles. Por isso que Davi chorou quando Joabe matou o irmão de Amasa, Azael, matou com uma facada, com uma espada no ventre. Foi por isso que Davi chorou. Tanto os meninos eram todos sobrinhos de Davi. E a Bíblia diz que esta mulher, eu chamo a atenção para você, desta mulher, ela criou essas duas meninas e esse menino para poder servir ao Senhor. Ela criou na dificuldade, com um pequeno rebanho, com uma casa no meio do mato, sem marido, afastado, empregado da casa do seu Senhor. Mas uma coisa ela sabia: há um Deus do céu que vela pela tua palavra para cumprir, e se você for fiel, Deus vai te visitar. Deus vai te visitar. 16 anos Davizinho tinha, mas ele já dedilhava uma harpa assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu pai é rico, é dono de ovelhas e tem casa na cidade. É neto de Boaz, é filho de Obed, da linhagem real, da linhagem da descendência. Eu estou aqui empurrado num canto, atrás de uma pequena ovelha, morando com a minha mãe e com duas irmãs. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre. Esse menino cantava dia e noite essa pequena música para que o nome do Senhor fosse glorificado. O que eu estou dizendo a você: você não tem desculpa para servir ao Senhor. Se você temer ao Senhor na sua vida, se você criar os seus filhos no caminho do Senhor, eles crescerão e serão profetas na casa de Deus, eles serão sacerdote na casa do Senhor, eles serão levita na casa do Senhor. Você vai dizer: pastor, mas na minha família não tem ninguém, na minha casa não tem ninguém. Na família de Naás também não tinha, ela era empregada, mas os seus filhos foram capitão do maior exército de Israel, chamado Israel no tempo de Davi. E o seu menino assumiu e fez história em Israel, quando ninguém esqueceu de um rei chamado Davi. Na dificuldade, na luta, na prova, as crianças foram crentes. E nós pedimos um monte de esforços, criamos um monte de dificuldades. Pensa, irmão, um pouquinho. Eu parei para meditar nessa história, irmão. Para meditar para você ver. Esse menino cresceu lá. Ele está dizendo no texto, no Salmo 69, a dificuldade dele, olha.
atolei num profundo lamaçal. Era essa a vida dele. Ele vivia lá no meio, cuidando dessas ovelhas. Olha, eu estou cansado. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Eu não restituí, eu não furtei. Por que me persegue? Porque eu nasci onde não devia nascer? Porque o meu pai tomou a empregada? É isso que ele está dizendo. Eu não tenho culpa. Ele está dizendo: não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti, Senhor dos exércitos. Seja confundido, porque eu, por amor de ti, tenho suportado afronta, de confusão tenho coberto o meu rosto. Ele está dizendo assim: estão afrontando eu, estão falando que eu sou bastardo, estão falando que eu sou filho da perversa. Foi isso que Saul disse a Jonatas: você parece filho da perversa igual o outro. E é assim que Davi era conhecido, filho da perversa, filho da mulher que pulou a cerca. Era isso que ele era conhecido. Era a mesma história daquele homem que foi chamado lá no livro de Juízes, que narra a história daquele chefe de Israel, daquele juiz. Porém, filho de uma prostituta. Jefité, homem valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Saul, quando ficou irado com o seu filho, Jonatas, porque se apegou uma amizade a Davi, ele diz assim: filho da perversa. Você parece filho da perversa igual ele. Davi diz assim: estão me julgando sem causa. Eu não tenho culpa? Eu não tenho culpa. Ele está dizendo: por amor de ti eu tenho afrontado, tenho me afrontado, eu tenho segurado a afronta, tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para os filhos da minha mãe. Sou desconhecido, eles me afrontam. Chorei, o zelo pela tua casa me devorou. Agora ele já está profetizando, porque o salmo é para o Messias. Ele está dizendo assim: eu faço a minha oração, e a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus, ouve segundo a sua grandeza e a sua misericórdia, me dá salvação, tira-me do lamaçal, não me deixe atolar, seja livre para que os que aborrecem nas profundezas das águas. Ele está dizendo: ouve-me, Senhor, esconda o rosto, não esconda o rosto do teu servo, aproxima a minha alma, tu conheces a minha afronta, tu sabes da minha vergonha. Ele está fazendo um relato. E quando ele faz quase 17 anos, o Samuel está na cabeceira da cama. A cidade não sabe de Davi. A cidade não sabe de Davi. A cidade acha que Davi é um servo. A cidade não sabe de Davi. Aí Samuel olha para Jessé e diz assim: acabaram-se os teus filhos? Teus mancebos acabou? Mas Jessé não queria dizer que tinha um. Ele não queria apresentar aquilo que ele escondeu. Porque aquilo que você esconde bem escondido, Jesus reserva para um dia para apresentar para todo mundo, irmão. Todo mundo vai saber que o Davizinho, ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto, é forjado para a guerra. Porque você vai à luta. Essa mulher, irmão, essa mulher chamada Naás, a qualidade de Davi: forte, robusto, belos olhos, pronto para a guerra, testado na mira da funda, tocador de harpa, servo do Senhor. Essas qualidades de Davi. Quem é que ensinou esse menino? A mãe. A mãe. Quem que ensinou esse menino? A mãe. A mulher era fácil, irmão. A mulher não era fácil. Esse menino nunca traiu o rei. Esse menino nunca falou mal do rei. Nunca. Nunca você viu Davi questionar Saul. Nunca, nunca. Quem ensinou Davi? A mãe. Não fala mal do ungido do Senhor. Não toca nele que Deus pesa a mão. Deixa o ungido do Senhor com o Senhor. Deixa.
Davi ficou perseguido por Saul, Saul querendo espetar Davi de todo jeito, e Davi diz assim: eu não toco no ungido do Senhor, não toque no ungido. Quem que ensinou ele isso, irmão? A mãe. Olha para o seu irmão que está do seu lado, que eu nem vou olhar para você, e diz assim: o que você está ensinando seu filho lá na sua casa? Se amanhã os seus filhos levantar contra a obra de Deus, se amanhã o teu filho levantar contra o pastor, se amanhã o teu filho levantar contra a casa do Senhor, aprendeu com você. Porque essa mãe dizia assim: olha, nós não tem pai, olha, o seu pai mora lá, mas tem uma coisa: não toque no ungido do Senhor, não fale do ungido do Senhor, não rele no ungido do Senhor. O Senhor colocou, o Senhor tira, o Senhor levanta, o Senhor abate, o Senhor dá saúde, o Senhor mata. Você não toque no ungido do Senhor, não toque, não fale mal do ungido do Senhor. Davi aprendeu isso. E parece que eu vejo o menininho olhando para a mãe dizendo assim: e eu, o que faço? Só canta, só adore o Senhor, só exalte o Senhor. E aí, para mim terminar, olha, Samuel está na cabeceira da cama, na cabeceira da mesa, olhando para Jessé e diz assim: acabaram-se os mancebos? Terminaram-se os teus filhos? E um nó para na garganta de Jessé, e Jessé olha para os meninos bonitos, formosos, alinhados para a bandeira de Saul, ele diz assim: ainda falta o menor. E Samuel diz assim: não sentaremos à mesa. Nunca Davi tinha sentado na mesa. Nunca Davi tinha comido com os irmãos. Nunca Davi tinha ido lá para comer junto. Nunca. Samuel para na cabeceira da mesa assim: nós não sentaremos enquanto o menino não chegar. E o menino está lá no meio do lamaçal, lá no meio. Aí o mensageiro corre lá e diz assim: Davizinho, vem aqui. Vem, Davi, o seu pai está chamando você lá. Ele disse assim: mas para quê? Diz assim: um homem lá bonito chegou lá, um velho, acho que é Samuel, chegou lá e já fez uma festa. E tem uma coisa, tem que sacrificar, tem que santificar você também. Tem que consagrar você, que senão você não pode entrar na presença do Senhor. Então santifica, lavou, arrumou as vestinhas, acompanha a minha linha de raciocínio. A Bíblia não diz isso, mas você tem que sonhar. Aí parece que eu vejo a mãe correndo e diz assim: menino, coloca uma roupinha e tira essa roupinha. Mas a roupinha melhor que ele tinha era a roupinha de pastor. Arruma o cabelinho para cima, coloca o paletozinho não serve muito. E ele diz assim: mas tá bom. Diz assim: tá bom, menino. Passa uma manteiga no cabelo assim, dá uma ajeitada, fala assim: tá bom, o sacerdote está lá. E Davi sai correndo, e quando chega, para na porta, e os irmãos ficam olhando, e Jessé fala assim: não arrumou esse cabelo, menino? Olha aí a barra da calça direita. E Jessé querendo dar uma bronca no menino, e o Espírito de Deus fala para Samuel: eis aí o ungido do Senhor, unge ele, porque mesmo ele é esse aí, esse menino aí. Olha para o seu irmão, diga: pode te esconder como quiser, mas um dia Deus vai te achar, Deus vai te revelar, Deus vai mostrar para todo mundo quem é aquilo que verdadeiramente você é. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Não tem como ficar escondido, irmão, não tem como ficar escondido. Você pode cantar dentro do banheiro, você pode cantar no quarto, você pode cantar onde você quiser, mas se você canta para o Senhor, um dia Deus vai pôr você para cantar no meio da multidão, porque Deus te conhece, Deus sabe quem você é, Deus sabe, tu tem o seu tempo. Deixa eu só ler um verso aqui para você não ficar assim meio perdido. 2 Samuel, capítulo de número 17, se não me falha a memória. Deixa eu só ver se é, para confirmar. E verso de número 25. E Absalão constituiu Amasa. Amasa era filho de Abigail, no lugar de Joabe. Joabe era filho de Zuria. E era filho de um homem cujo nome era Itra, israelita, a qual entrara em Abigail, filha de Naás, irmã de Zuria, mãe de Joabe. Aqui está a família de Davi. Nesse texto, verso 25, está a família de Davi. As duas irmãs de Davi estão aqui nesse texto, e os sobrinhos de Davi. Davi para lá, o pai preocupado com o cabelo, com o palitozinho, preocupado com a aparência do menino. E Samuel olha para o menino meio assustado, nunca tinha visto aquilo, irmão. O menino alegre, mas assustado, olhando na mesa comprida. Ele para na porta. Aí a Bíblia diz assim que
o Espírito de Deus diz a Samuel: unge, porque este mesmo é. Aí a cara de Jessé, olha para o menino, olha para Samuel, olha para o menino, olha para Samuel, e Samuel com aquela barba branca, cabelo todo branco: chega, meu filho. Os irmãos dele começam a se acotovelar no meio, assustados para ver o que vai acontecer. E o menino vai chegando perto daquele homem que nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, nunca. Ele diz assim: ajoelhe, meu filho. E Davizinho vai ajoelhando, na frente de todos os irmãos, na frente do pai, na frente da mãe do lado de fora. Eu acredito que Naás ficou do lado de fora porque não podia entrar. A alegria do coração da mãe de ver o menino na frente do sacerdote, na frente de Samuel. Aí o menino vai ajoelhando e ele diz assim: está diante do Senhor o seu ungido, a quem vi ungir em Israel. E pegou do azeite do santuário e derramou naquela cabeça daquele menino, e a cabeça vai derretendo para cumprir o que dizia Davi: unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda de alegria. A Bíblia diz que o azeite foi correndo e foi descendo, e alguém querendo enxugar o azeite que já estava caindo no chão. E Samuel levanta e diz assim: arruma uma mesa, meu filho, senta nela, que ela está preparada. Os irmãos de Davi se acotovelando para Davi sentar no meio, e parece que eu vejo Davi dizendo: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda de alegria, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ninguém pode esconder o que é do Senhor. Ninguém. Não importa onde você nasceu, nem quem é a sua mãe, nem quem é o seu pai, não importa. O importa é se você ama o Senhor. Deus te conhece. Pastor, mas eu não tenho jeito. Não precisa ter jeito, só precisa adorar o nome do Senhor. Pastor, mas eu não pareço, eu não tenho nada. Mas o Senhor te dá tudo para que a glória e a excelência seja dele e não nós. O menino come na mesa, assustado. Eu acredito que estava olhando para aquela mesa grande, comendo. O pai também desconfiado, os irmãos olhando atravessado. E o menino volta com a mãe para o pasto, com a cabeça toda molhada de óleo. E a mãe dizendo para ele: não falei que um dia Deus ia te enxergar? Eu não falei que a promessa de Deus um dia cumpre? Eu não falei que um dia Deus ia fazer? Eu não falei que Deus ia fazer alguma coisa por nós? Eu não falei. Agora ele estava no meio das ovelhas. A mãe dele que lavou roupa, eu não sei, cortou lenha, eu não sei, vendeu paçoca na rua, eu não sei o que ela fez para viver. Mas uma coisa eu sei: ela tornou a mãe do rei de Israel. Ela tornou que o seu filho assumiu o trono. E quando ele sentou no trono, ele mandou: busca a minha mãe que está lá em Belém, traga a minha mãe. A Bíblia diz que ele determinou que os seus pais ficariam livres de todo imposto e de toda dívida em Israel. Comeria da mesa do rei, beberia da mesa do rei, da vinha do rei, da plantação do rei, a proteção do rei, a casa do rei, viveria com o rei. Sabe por quê? A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E isso vai acontecer, porque é promessa de Deus. Não importa para mim orar com você, irmão. Não importa. Se o seu filho vai à escola com regata, com conga, com um quichute, além do quichute, com um monte de barbinha assim do lado, e você cortava com a tesoura, e os outros andavam com aqueles tênis bonitos Adidas, e ficavam. Não importa se a camisa do seu filho não consegue tampar o umbigo, e você vai puxando para ver se não cresce e ver se acompanha. Não importa se a camisa dele outros 2 ou 3 crianças já usou, e você está feliz porque ainda chegou na sua mão. Não importa se você não pode comprar uma brusinha para ele. Não importa se ele usa a blusa usada dos outros. Não importa se ele não tem um tênis novo para ir na escola e vai usar o mesmo do ano passado. Não importa se ele coloca o material dentro de um saco de arroz
coisa de uma sacola de plástico do supermercado, porque não tem dinheiro para comprar bolsa, não importa, mas diga a Ele: Deus é fiel, Deus vai cuidar de você, Deus vai trabalhar na tua vida, amanhã será outro dia. Ensine eles a não murmurar da situação, ensine eles a adorar o Senhor, ensine eles que há um Deus fiel que vela pela tua palavra, que o justo não vai ter dificuldade de passar fome e nem de passar frio, porque o Senhor o sustentará. Diga para ele: seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Arém, decanduí, hakadema shuri anda paz. Entenda isso, irmão. Nós perdemos a autoridade. Tem criança que joga as coisas na cara da mãe e do pai e diz: eu não gostei disso. Culpa sua. Que ele deveria adorar o nome do Senhor, agradecer a Jesus. Ensine os seus filhos isso, irmão. Ensine eles a serem fiéis ao Senhor. Não traga eles para perto de você e diz assim: nossa vida está assim por causa de fulano, por causa do irmão Bertano, por causa do irmão Cicrano, porque a igreja não teve amor, porque fulano me jogou para... Ensina não, irmão, não ensina não, irmão, que amanhã ele vai crescer e vai estar lá na rua. Ensine ele que há um Deus que vela pela tua palavra para cuidar da sua vida. Ensine ele que há um Deus que não falha. Ensine ele. Aí cumpre na vida desse menino, irmão, a palavra do Senhor. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando crescer, ele pode se desviar dele. Ele pode mandar matar o marido de uma mulher. Ele pode, irmão, adulterar com a mulher do homem. Ele pode, mas não se esquecerá do Senhor. Não se esquecerá do Senhor. Ensine ele. Ele pode errar, ele pode desviar dos caminhos, pode. Ele pode sair para conhecer o mundo, pode. Mas aonde ele estiver, seja na boate, seja na danceteria, seja na rua, na boca do fumo, aonde ele estiver, o Senhor fará ele recordar daquilo que ouviu quando ainda estava no berço e quando ainda estava para cantar. Deus cuida, porque a palavra do Senhor é fiel. Eu termino dizendo a você: olha, Jessé ocultou o papel de pai e fez de Naás uma mulher que me chamou a atenção. Você sabe qual é a nossa dificuldade? É de tanta gente murmurando da igreja, é de tanta gente falando mal da liderança, é de tanta gente comentando depois dos cultos, é de tanta gente, irmão, questionando a vontade do Senhor. Mas essa mulher dizia: filho, Deus não tem culpa, entenda também o seu pai. Está vendo essa mulher dizer para ele: entenda o seu pai, filho. Seu pai já tinha uma família. Sua mãe era só empregada. A sua mãe nasceu empregada. A sua mãe nasceu serva. A sua mãe só cumpriu o papel dela. Sua mãe só foi obediente. Então entenda, isso não é culpa do seu pai. Seu pai não pode acabar com o casamento. Seu pai não pode acabar com a reputação. Isso também não é culpa de Deus. Isso é a vontade de Deus. Então adore o Senhor, perdoa o seu pai. E a Bíblia diz que quando o inimigo perseguiu Davi, o que Davi fez? Davi foi lá, pegou a sua família. A Bíblia não diz? Pegou a sua família e escondeu no território do adversário, do outro inimigo, com medo dos outros inimigos atacar a sua família. Davi perdoou o pai. Davi não colocou mágoa no coração do pai. Davi guardou a palavra do Senhor. Quem fez isso? A mãe, pelo Espírito do Senhor. Você já viu gente, irmão? Olha para cá que eu vou
terminar, mas deixa eu entregar o que Jesus estava me dizendo. Sabe por que tem filho que fala mal de gente da igreja? Por causa da mãe, por causa do pai. O filho nem conheceu o irmão, mas a mãe falou tanto mal que ele detesta o irmão, que ele detesta a irmã, a sua. E a sua família tem dificuldade, sofre, porque você toca naquilo que não era para tocar. Mãe, eu vejo Davi dizendo assim: mãe, o rei é um endemoniado, mãe. O rei quer me matar, mãe. Ele dizia assim: toca nele não, filhinho, toca nele não, toca nele não. Deixa ele lá, filhinho, deixa ele, toca nele não, toca não. Deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele com o Senhor. Foi você que colocou ele lá. E você, assim, eu não. Quando chegou ele já não estava lá, estava. Quem colocou? Foi o Senhor. Quem consagrou você? Foi Samuel. Quem consagrou ele? Também foi Samuel. Então deixa com eles, irmão, deixa com eles, filho. Deus vai fazer o jeito dele. Deixa com eles, deixa. Tem gente, irmão, que não pesa as palavras para dizer, e estão sofrendo consequências difíceis. A primeira entrada de Davi na guerra, o povo dizia, hein? Quando Davi vai levar os mantimentos lá para os irmãos, ele chega, irmão, 17 anos, com o jumentinho carregado de queijo. Ele deixa lá e vem entrando pelo meio do arraial. E ele chegou e falou assim: nunca tinha ido na guerra. Ele falou assim: vai chegar lá, não vai ser barulhão, espada para todo lado, e vai ser gente morrendo e gente gritando. Ele achou que ia ser isso. Quando chegou lá, ele viu todas as cabaninhas, tudo quietinho, irmão. E o povo tudo sentado em volta das cabanas. E ele foi entrando com o jumentinho dele lá, carregado. E chegou lá e disse assim: ué, tá guerreando não? Diz assim: tá não. Os irmãos dele, irmão, sumiu, porque daqui a pouco Golias desceu lá em cima e já começou a gritar lá de cima do arraial. E Davi diz assim: o que é isso aí? Ele diz assim: aqui esse camarada aí desce aí, afronta e diz que não tem homem para lutar com ele, e contou aí. E os irmãos dele, quando viu isso, Davi falou assim: eu vou lá lutar com ele, eu vou lá. Aí o negócio assim: como? Você vai lá? Ele diz: aí começou o negócio, o buchiche começou assim: ei, tem um menino aqui que vai lutar. Aí, tem um menino que vai lutar. Ei, tem um menino que vai lutar. Quem é o menino que vai lutar? É o filho de Jessé. Aí alguém diz assim: mas filho de Jessé? O filho de Jessé está aqui, você vai lutar com ele? Você: eu? Eu não, você vai? Não, eu também não. É, mas que tem um filho de Jessé e vai procurando lá. Aí daqui a pouco, quem é que os irmãos dele vê lá? O Davi. Aí ele falou assim: você vai fazer, você vem aqui desafiar nós. Você vem aqui nos envergonhar. Deixou aquelas pequenas ovelhas naquele lamaçal lá e veio aqui. Davi, a Bíblia diz assim: e Davi se desviou deles. A mãe dele também ensinou ele: não dá conversa não, filho, fica conversando com essas coisas não, que não aproveita, você não ouve não, vai só desânimo. Para conversar que vai desanimar você não fica conversando com essas coisas não, conversa não. Aí já foi e diz assim: fala para o rei que eu vou, fala para o rei que eu vou. E aí a Bíblia diz que ele foi, a Bíblia diz que contou a experiência, e depois a Bíblia diz que ele pegou e desceu. Quando ele desceu, sumiu. Todo mundo sentado na porta da tenda lá, olhando para baixo, e Golias gritando lá em cima, dizendo: cadê o menino? Correu. Um falava assim: correu. Esse aí menino sumiu, veio lá, ele correu na beira do rio e sumiu. Você acha que ele vai enfrentar o gigante? Aí eu dizia: não foi, sumiu, porque não parecia a cabeça dele, não parecia nada, algum queria ver. Aí a Bíblia diz que ele desceu, escolheu 5 pedras, e daqui a pouco apareceu a cabecinha de Davi subindo novamente. Ele falou assim: olha lá o menino, olha lá o menino, olha o menino, e ele vai mesmo. Aí o menino subiu, e Golias começou a gritar, e dar risada, e zombar, e Davi diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje Israel saberá que há Deus em Israel. O Senhor entregará você na minha mão, e eu vou dar a sua carne às aves do céu e à besta às feras do campo, e todo Israel saberá que o Senhor é Deus. E ele correu para cima do Golias, rodou a funda e deu uma pedrada na cabeça. De quem é que ele aprendeu a atacar pedra, irmão? Com a manha. Acertou a cabeça do Golias, cortou a cabeça, vestiu como sacola e subiu a montanha, e o povo gritando, e ele subiu dizendo: aqui está quem afrontava Israel. Sabe por quê, irmão? Se você aprendeu com a sua mãe, se você aprendeu com o seu pai que há um Deus no céu, você pode confiar que Deus é fiel como a
tua palavra. Deus é fiel. E eu termino dizendo, irmão, se você não ensinar isso para ele, na hora da dificuldade, ele vai clamar para quem? Se ele aprendeu só a murmurar, se ele aprendeu só a reclamar, se ele aprendeu só a pôr defeito. O Davizinho entra com armadura na cabeça, vestido de soldado, ruivo, de belos olhos, e as mulheres gritavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Davi entrando. E você já pensou, irmão? Um mês Davi virou febre nacional. O nome de Davi estava no Facebook, nas páginas dos jornais. O nome de Davi estava nos jornais da televisão. E estava lá o Davi, filho de Jessé. Onde é que apareceu esse menino? Estava no meio do pasto, lá no meio do lamaçal, escondido. Ninguém sabia, nem que Jessé tinha esse filho. Mas a Bíblia diz que aquele que é escondido, Deus revela. Deus levanta alguém, alguém vai te levantar. Alguém vai trazer para todo mundo saber. Porque não pode esconder uma lamparina no velador. E não se esconde uma cidade em cima do monte iluminada. Não tem como. Olha para esse irmão que está do seu lado. Seja bem gentil com ele. Diz assim: ninguém te viu, porque ainda você não está aceso. Aí fica reclamando: ninguém me vê, ninguém me vê. Acende a lamparina que todo mundo enxerga você. Todo mundo vai ver. Vamos ficar de pé para mim orar com você. Anda faz. Aleluia. Aleluia. Ainda canduí, Hakademashuri anda faz. Ainda canduí, Hakademashuri anda faz. Era de cama churi anda faz. Ele ainda canduí racabachu. Como é linda a história de Davi. Ela parece um pouco com a minha. Eu acho que ela parece um pouco com a sua, pastor. Acho que ela parece um pouco com a vida da missionária. Aparece um pouco a sua. Eu me lembro, minha mãe partir um bolo de fubá, sem fermento, sem ovo, só com açúcar, sem leite, para nós tomar café, e dizendo: hoje não tem, mas Deus proverá. E eu acreditei, irmão, eu cresci crendo. Então guarde isso. Ensine os seus filhos. Se lá o seu marido não é crente, tome posse e seja Naás. Crie as meninas para ser mãe dos maiores líderes de Israel. E crie esse menino para ser rei sobre Israel. Não entregue, não abra mão, não veja as dificuldades. Levante, ore, busque. Essa mãe nunca esperava que Samuel ia um dia sair de Siló e ia mandar chamar o filho dela. Nunca, irmão. Nunca. Nunca, nunca. Parei de canduí. Profetiza para uma mãe aí, irmão. Profetiza para uma mãe. Diga para uma mãe aí, irmão. Diga para ela todo o investimento que você fez. Você vai ver no futuro
que não foi perdido, tudo que você investiu não foi perdido. Todo o tempo que você investiu não foi perdido, não foi perdido. Mas pastor, está no lamaçal, pastor, está longe de todo mundo, está longe da sociedade. Mas Deus já viu, e Deus, se Deus já viu, o profeta também vai ver. Se Deus já viu, todo mundo vai ver aquilo que Deus tem para fazer na sua casa. Deus é fiel como a tua palavra, não desista, não desanime, porque para cada casa de Jessé há um Davi. Aleluia. Segure a mão do seu irmão. A mim terminar orando. Eu sei que depois você tem um cartão. Eu vou orar pela sua família. Guarde isso que eu estou dizendo a você, irmão. Guarde isso. Invista na sua geração. Invista na sua geração. Invista nela. Para que você veja alegria depois. Se você começar a falar mal da igreja, seu filho vai crescer, não vai parar a igreja nenhuma. Chama ele e fala assim: filho, há um Deus lá no céu, perfeito, reto, justo, e ele te vê. Ele vai te recompensar. Entenda isso, irmão. Porque senão você vai começar a colher aquilo que não precisava colher. Você vai pôr a colher na panela que Deus está querendo mexer. Tira a sua colher daí, irmão. Tira a sua colher daí. Tire a sua colher da panela que Deus está mexendo. Tira, porque Deus sabe o ponto. Tira, irmão. Tira a sua colher. Deixa a obra de Deus com Deus. Deixa a obra de Deus com Deus. Se você não sabe o que está acontecendo, não põe a mão, irmão. Põe a mão na boca e fica em silêncio e deixa Deus trabalhar, porque Deus trabalha. Porque aqueles que usam de engano não permanecem na congregação do justo. Não põe a mão, tire a mão, não fale, não critique, só ore e diga: há um Deus que é fiel e é poderoso para cuidar da nossa vida. E Deus vai cuidando dos seus, vai cuidando da sua casa. E o nome do Senhor será glorificado. Não crie uma geração de crente magoado, de crente ressentido, de crente crítico. Crie uma geração de adorador, que não olha para os homens, mas olha para Deus, e crê que Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, esta noite eu trago uma palavra dos céus para a tua igreja, para esta mãe, Senhor, que eu quero dar o nome de Naz, não por causa do significado, mas por causa das atitudes, Senhor, desta mulher. Eu quero interceder, Senhor, meu Pai, por este pai, por esta família. Eu quero interceder por este filho, por esta filha, que não consegue enxergar, Senhor, meu Pai, as dificuldades da vida, e acha que tudo é culpa de Deus, e acha que deve ser, meu, do jeito que eles imaginam. Mas faz eles entender que há um Deus que vela pela tua palavra, que há um tempo para as promessas se cumprir, que há um tempo de preparação, que há um tempo de crescimento, que há um tempo, Senhor, meu Pai, para o Senhor preparar os teus filhos. Faz eles entender, Senhor, meu Pai, que quando o Senhor abençoa, que quando o Senhor cura, quando o Senhor levanta, o Senhor levanta, quando o Senhor revela, o Senhor revela. Ninguém pode esconder o que o Senhor quer revelar, ninguém pode ocultar o que o Senhor quer, Senhor, meu Pai, colocar para que todo mundo conheça. Então que esta noite, esta mãe receba fortaleza, esta família receba alegria, este filho receba entendimento. Ó Deus, que esta noite o nome do Senhor venha a ser glorificado, o nome do Senhor venha a ser exaltado no meio da tua igreja. Faz os teus filhos guardar, Senhor, a tua palavra, a não tocar nos teus ungidos, a não tocar nos teus profetas, a não tocar nos teus servos, a não tocar no teu povo, a não tocar na tua obra, mas olhar para cima e adorar em espírito e em verdade ao Deus que vela sobre a tua palavra para cumprir, porque todas as nossas promessas que o Senhor tem feito ao nosso respeito
dizendo, vai acontecer. Pode ter uma fila, mas vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dirija uma palavra profética a esse irmão que está do teu lado. Diga assim: pode ter 7 na sua frente, mas a hora que chegar a sua vez, você passa na frente de todo mundo, porque Deus, aí continua, porque Deus não respeita a fila dos homens. Vamos fazer, irmãos, vamos cantar um hino primeiro, depois vamos fazer uma fila para me orar pela tua família. Eu não vou mais questionar. Eu tenho parte dessa história. Reclamar e perguntar, porque Senhor. Aleluia. Porque Senhor. Aleluia. Eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Eu não vou mais questionar, reclamar e perguntar, porque Senhor. Porque Senhor, eu preciso confiar, descansar e esperar em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Todos os meus pensamentos, os meus sonhos, meus desejos são Teus, Senhor. Minha vida, meu sustento, minha força e meu tempo são Teus, Senhor. Se no deserto eu passar, Tu estarás comigo. Quando me faltar o ar, sopra em mim Teu Espírito. Quando a noite chegar, Tu és o sol da manhã. Quando a tormenta eu passar, sei